Não, de facto, a inteligência artificial tem sido aqui motivo de medo para muita gente, motivo de excitação para muitas outras gentes e outras pessoas. E estava aqui a lembrar-me que no último dia 28 de setembro eu estive na 6ª edição do Open Day da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, e um dos temas foi isso: mentes e máquinas, os desafios da inovação. Portanto, um dos oradores, que foi o Pedro Garcia da Silva, da Fundação Champalimau, falou do sucesso do Wingy. É um robô com baixo consumo de energia, com capacidade de interação humana por meio de reconhecimento de imagem e fala e síntese de voz e movimento através da combinação de vários modelos de Deep Learning. Portanto, acho que já é um bocado aquilo que o ChatGPT vai ser, está agora a ser, e isso acaba por ser muito interessante, porque ele disse que naquela exposição que foi o MetaMersion da Fundação Champalimau, as pessoas realmente ficavam muito interessadas neste robô e gostavam de interagir, e eles até estão a pensar sobre, ok, como é que a gente pode tirar mais partido deste robô? Será que, por exemplo, ele podia, o robô Wingy poderia substituir as pessoas que estão no front office, na recepção? Se calhar sim. Talvez, porque isto depois depende muito da adaptação das pessoas, porque as pessoas agora estão a falar muito com as inteligências artificiais, e se tornar-se tão natural quanto falar com uma pessoa pode ser uma boa forma de usar, por exemplo, num espaço como são as recepções das empresas. Sim, eu penso mesmo, por exemplo, restaurantes e bares. Existe muita flutuação em termos de a necessidade de pessoal nesses negócios, né? Porque têm época alta, em que têm muitos clientes, precisam ter mais pessoas a servir às mesas e etc. E tem outra altura do ano em que é muito mais tranquilo, não é necessário tanta gente. E isso faz com que exista aqui uma grande variabilidade na empregabilidade nessa área. Se as pessoas deixarem de estar nesse vai-não vai e passarem a ser máquinas que estão a preencher esses lugares, eu acredito que pode ser bom não só para os donos dos negócios, que alugam a máquina durante o período em que precisam e quando não precisam devolvem, e pode ser bom para as pessoas também. Claro, vão ter de procurar outras formas de acrescentar valor, mas eu acho que acaba por ser bom, porque vão acabar, de certeza, por encontrar alguma forma em que têm mais estabilidade. Sim, mais estabilidade, se calhar até mais satisfação no trabalho, porque, como já falámos até em outros episódios, o atendimento ao público é de facto uma das áreas mais complicadas em termos psicológicos e em termos de tens que lidar com imensas pessoas, tu não sabes o que é que te vai calhar à frente, cada pessoa é como um ovo Kinder, tem sempre uma surpresa lá dentro, e sendo uma máquina é muito mais fácil gerir isso. Mas pronto, claro, depois também coloca-se outras questões. Eu estou a pensar aqui, por exemplo, nas pessoas mais antigas a lidarem com robôs. Não sei se gostam muito, até porque muitas vezes o que as pessoas mais antigas procuram quando vão a algum sítio é aquela conexão com outra pessoa. Alguém para trocar uma conversa informal, um bom dia, contar ali uma coisinha. Pronto, e digo as pessoas mais antigas, na verdade, todas as pessoas em geral procuram um bocado essa conexão humana que o robô em princípio não vai conseguir dar. Sim, mas é curioso ver a diferença na expectativa quando uma pessoa mais antiga vai a uma loja versus uma pessoa mais nova. É muito comum, parece-me, que as gerações mais novas quererem ter acesso às coisas sem terem de falar com ninguém. Daí a parte do e-commerce ser tão útil para as pessoas mais novas, mas as pessoas mais antigas normalmente o que elas querem é ir a uma loja, levar o problema delas e serem servidas. Não é? Nós até temos uma experiência numa mercearia que é assim mais vintage, tem aquela vibe mais antiga, em que nós vamos lá, a gente até pode pegar as coisas e não sei o quê, mas é muito mais aquela experiência de estava à procura de um chouriço para assar, qual é que aconselha? E depois és atendido, ou seja, tu não sentes que tu precisas de saber o que é que já vais comprar, tu sabes o que é que tu queres fazer com o que vais comprar. E depois a pessoa que lá está atende-te e serve-te. No fundo é muito esta relação de tu vais para ser servido, enquanto que o modelo mais moderno da sociedade é eu quero aquela coisa e eu não quero falar com ninguém.
para ter aquela coisa e eu quero aquela coisa ontem. Uhum. Porque eu já sei o que é que eu quero, já sei como é que eu vou usar, eu já vi reviews de todos os chouriços e já sei qual é o melhor chouriço para assar. Portanto, mesmo que o vendedor me venha dizer que é outro, eu não quero, porque eu já estive a fazer a minha pesquisa. Uhum. Pois, porque o que acontece agora é, antigamente, o influencer era a pessoa que estava-nos a atender, portanto, era a pessoa a quem a gente perguntava, qual é que você acha que é o melhor chouriço? E a gente está a falar muito de chouriço, deve ser porque está quase na hora do almoço. E a pessoa acabava por nos ajudar muito nesse sentido. Hoje em dia nós já vamos muito mais informados, também o marketing é muito mais agressivo do que aquilo que era antigamente, portanto as marcas comunicam bastante, os influencers dizem este é que é o melhor chouriço, é o super sumo dos chouriços. Sim. Pronto, e é muito mais fácil a pessoa chegar e escolher, e na verdade já vem com ele escolhido, não é? Pois, porque agora há muito mais pessoas com voz, não é? Aquilo que muitas vezes nós nos esquecemos na democracia, naquilo que na filosofia de sociedade, na organização de sociedade que nós vivemos, é que a democracia é baseada em nós darmos voz a toda a gente, não é? E toda a gente poder falar, e quando nós temos acesso a tantas opiniões, nós depois podemos decidir, concordo com aquilo que aquela pessoa disse, porque nós muitas vezes também temos as nossas opiniões, não é? Se eu for ver um vídeo sobre uma coisa que eu já experimentei e a opinião daquela pessoa sobre aquilo é igual à que eu tenho, ou muito parecida, eu mais facilmente vou acreditar no que ela diz sobre outra coisa. Pois. Não é? Portanto... Sim, é uma forma de conexão, não é? Nós conectamos pelos fios invisíveis que nos unem e é engraçado estares a falar sobre isso, porque outro dos temas que se falou no Open Day foi sobre a cultura, e a cultura no fundo são os fios invisíveis que existem entre nós. E a importância de haver cultura nas empresas, cultura nas pessoas, consumirem coisas que realmente façam com que elas tenham uma visão mais aberta relativa ao mundo, é mesmo muito, muito importante. Mas pronto, isto já estou a entrar aqui num tema muito, muito à frente. Ainda sobre a inteligência artificial, uma das coisas que o Pedro Garcia da Silva disse foi que a inteligência artificial também pode ser usada para ajudar os médicos a fazer melhores cirurgias, por exemplo, no campo das endoscopias e das cirurgias aos intestinos. Muitas vezes o que acontece é, eles estão a remover a parte do tecido que está doente, mas aquilo acaba por funcionar como uma estatística, não é? Há de estar por aqui, eles vão vendo uma série de raio-x e tudo mais, e todas aquelas imagens, e depois aquilo há de estar mais ou menos naquela zona. Sim, não é um jogo em que diz é exatamente neste sítio, não. É ali mais ou menos naquela zona. Então eles têm que cortar e acabam por cortar, às vezes, parte do tecido saudável, e isto depois acaba por ter um impacto na qualidade de vida do paciente. A inteligência artificial pode ser usada nesse sentido para aumentar a precisão e a eficiência das equipas de cirurgia quando estão a remover este tipo de tecido doente, porque realmente vão remover apenas ou pouco mais do que é o tecido doente e não vão ter um impacto tão forte, negativo, sobre a qualidade de vida da pessoa após a cirurgia. Portanto, acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, tem o seu lado muito bom de salvar vidas, ajudar os médicos, ajudar os processos das empresas, ajudar em geral à produtividade. Tem o seu lado mau de que nós não sabemos exatamente o que é que está por trás e o que é que... Sim, ou seja, existem pessoas que estudam e que percebem de uma forma genérica como é que o modelo funciona, mas é muito difícil para uma pessoa, eu até já li que era impossível, alguém conseguir dizer com precisão o que é que o modelo vai inferir quando nós damos um certo input. Ou seja, as pessoas não conseguem garantir que quando tu dás aquele input tu vais ter aquela resposta, ao contrário do que acontece um bocado com a programação tradicional, em que se tu dás esta entrada é aquela saída sempre. Não é? Portanto, existe aqui mais incerteza na forma como funciona. Mas também, nada que não se estude, nada que não se continue a aprimorar. Nós estamos aqui no ano de 2023 e daquilo que eu sei ainda não se percebe a 100% como é que funciona o cérebro do ser humano, portanto. Pois.
Acho que é uma questão de esperar, porque também a evolução, o caminho faz caminhando, e a evolução também é um passo a passo, a gente vai percebendo cada vez mais. Exatamente.